6 perguntas em alta na entrevista de emprego. 6 perguntas em alta. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, antes de entrar nessas 6 perguntas, tá? Que podem deixar vocês assim, de calça justa, seria a questão de que assim, tem algumas perguntas aqui que talvez hoje a tua pergunta seja negativa. Talvez assim tu vai pensar, bah, a minha resposta não vai ser boa. Né? Então o que tu tem que pensar com relação a isso? Tu tem que pensar da seguinte forma: se hoje não tá boa a minha resposta, né? Hoje a minha resposta seria ruim, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso estudar para que isso, né, deixe de ser ruim e quando fizerem uma entrevista comigo isso comece a ser uma ótima resposta, tá? Porque tem um detalhe importante. Eu sempre vou recomendar, nas entrevistas a gente não deve mentir. Porque se a gente mentir na entrevista, pode, né, acarretar alguns problemas ali. Então, a gente não deve mentir na entrevista de emprego. Então, por isso é importante que, se a minha resposta não for boa, eu melhore, tá? Eu pense nisso, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, e essa pergunta aqui é muito atual, muito interessante e vai pegar vocês de calça justa, tá? Como é que você avalia? Olha só a pergunta que o RH está fazendo hoje para as pessoas. Como você avalia a sua inteligência emocional? Pá, e aí? O que você responderia se o RH te fizesse essa pergunta? Como você avalia a sua inteligência emocional? Para responder essa pergunta, né, a gente precisa saber o que é inteligência emocional, né? Porque a maioria das pessoas não sabem o que seria, né? Então vamos lá. O que seria inteligência emocional? Eu trouxe aqui um pouquinho escrito e eu vou explicar para vocês. Ó. De acordo com a psicologia, tá? Inteligência emocional é a capacidade da pessoa de identificar e lidar com as emoções, certo? Tanto as emoções dela mesma como as emoções das outras pessoas, tá? E aí eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso. Então tu vai ter que ter uma habilidade, tá? Essa habilidade ela vai te auxiliar, tu tendo essa habilidade de inteligência emocional, te auxiliar a gerenciar os teus sentimentos e os sentimentos das pessoas que estão ao teu redor, tá? Ou seja, tu vê um colega de trabalho com alguma dificuldade, ou muito estressado, ou muito triste, ou muito alegre, eufórico, certo? E tu saber lidar com essa pessoa para que o trabalho, para que o serviço, a atividade de vocês ocorra da melhor maneira possível. Não só o teu colega, talvez tu, né? Tá acontecendo algo comigo, aconteceu alguma coisa com um familiar meu, tô com alguma dívida, algum problema, certo? Então às vezes as pessoas não sabem lidar com essa emoção e levam isso para o trabalho. Que aula é essa, gente? A gente está falando aqui sobre as 6 perguntas, tá? Que atualmente estão fazendo nas entrevistas de emprego, tá? Essa aula aqui que a gente está dando, sobre essa live, tá, gente? Então, assim, vão te fazer essa pergunta aí. Hoje em dia estão cada vez fazendo mais, tá? No RH, chega e falam essa pergunta. E aí? Aí tu para analisar e pensa assim, se acontece alguma coisa comigo, eu não sei lidar com isso. Né? Todo mundo vê, todo mundo enxerga, eu não trabalho direito, é ruim a minha atividade, fica toda errada. Aí tu tem que te avaliar bastante, tá, gente? Porque se tu não sabe lidar com os teus problemas ou também com os problemas do teu colega, a tua pergunta essa aqui vai ser assim, ó: como é que eu avalio a minha inteligência emocional? Muito ruim. Se você não sabe lidar com isso, né? Com as tuas emoções, com as emoções das pessoas. Então vai dizer que é ruim, ou vai dizer que é média, ou vai dizer que é muito boa. Por exemplo, acontece um acidente ali comigo e mesmo assim dá tempo de eu ir para o trabalho e tal, eu vou para o trabalho, executo as minhas atividades de maneira correta. Claro, não vou estar sorrindo, morrendo de felicidade, mas eu vou executar de maneira correta, vou fazer minhas atividades certas. Se alguém falar de maneira áspera, eu vou agir de maneira comum, normal, vou saber lidar com aquela pessoa, vou saber resolver os problemas, certo? E isso é uma pessoa que tá assim, ó, show de bola com a inteligência emocional. Aí tu pensa assim, mas eu não sou essa pessoa. Comigo não dá certo, eu sou explosivo e tal, alguém fala comigo, eu já fico bravo, enfim. Então o que tu precisa fazer? E vai lá no YouTube, vai lá no Google, coloca a inteligência emocional e pesquise sobre isso, aprenda a lidar consigo mesmo,
aprende a lidar com as tuas emoções, com as emoções dos teus amigos, dos teus familiares. E aí, gente, quando tu aprender isso, boa noite, quem é Josué, tudo certo? Quando tu aprender a lidar com isso, tá, gente? Qual que foi a tua pergunta, José? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vou procurar aqui. Não perdeu muita coisa, tá, gente? A gente tá recém na primeira pergunta, tá? Na primeira pergunta que o RH está acostumando a fazer agora nas entrevistas, tá? Talvez você faça uma entrevista e ele não pergunte isso, mas tem uma grande chance dele perguntar, tá? Qualquer entrevista de emprego te perguntarem isso. Então tu tem que reavaliar isso em ti, tá? E realmente mudar. Ó, o GC aí, boa noite, tudo bom? Realmente avaliar com relação a isso, se realmente tu saberia lidar ou não. Ou de repente pensar assim, pois é, quando acontecem as coisas eu né, acabo me deixando levar pelas emoções e acabo tendo problemas com isso. Então quem sabe tá na hora de tu mudar isso, porque muita gente perde emprego, perde colega de trabalho, assim, no sentido de que tinha um bom colega de trabalho com a pessoa, dava-se bem, e aí depois não se dão mais bem, não tem mais a colaboração, né? Chefe de trabalho, enfim. Por isso é muito importante. Principalmente líderes, hein? Líderes precisam saber utilizar isso aqui. Pessoas que querem ser líderes precisam ter inteligência emocional lá em cima, tá, gente? Vamos lá para o segundo ponto, tá? Segundo ponto. O RH pode fazer a seguinte pergunta. Me conta aí o motivo de uma pessoa não gostar de trabalhar com você. Pô, que pergunta, já pensaram? Quando o RH faz essa pergunta, ele realmente quer saber o motivo, tá, gente? E aí que vem um detalhe interessante. Então, de repente, tu vai dizer assim, ó. O motivo seria porque eu sou uma pessoa muito estressada. As pessoas não gostam de trabalhar comigo porque eu sou muito estressado. Ou, enfim, tem de várias outras coisas. Eu sou uma pessoa muito engraçada, eu sou uma pessoa que leva muitas coisas na brincadeira, porque eu sou muito sério, enfim. Algumas coisas você vai poder falar exatamente como é, tá? Outras você vai precisar cuidar. Por quê? Você pode dizer assim, que às vezes uma pessoa pode não gostar de trabalhar contigo porque tu não gosta de ser muito brincalhona, tu não leva muito nas esportivas brincadeiras no trabalho. Mas tu vai dizer assim, mas eu né, na medida do possível estou cuidando para melhorar isso, estou trabalhando, estou lendo sobre isso, estou assistindo vídeos e tal, tento melhorar, enfim, para a gente balancear isso aí, porque algumas pessoas vão fazer brincadeiras que realmente não são importantes para o trabalho, mas outras a gente pode levar e levar numa boa e continuar o trabalho de maneira correta, entenderam? Não tem vídeo aula sobre como responder essas perguntas? Não, porque eu estou respondendo aqui nessa live, tá, gente? Ela vai ficar salva aqui no perfil aqui do Instagram, tá, gente? Lá nos vídeos, tá? Vocês podem assistir esse vídeo quando vocês quiserem. E tem um detalhe, tá? Se vocês quiserem essas perguntas aqui, para que vocês depois leiam direitinho, vejam cada uma delas e saibam, pensem como é que vocês vão responder elas, tá? Chamem a gente no direct e falem, gente, eu queria saber, queria que me mandasse aqui as 6 perguntas, que eu gostaria de anotar elas aqui, enfim. A gente vai lá e vai enviar para vocês no direct. Fechou? Beleza, então isso aí é uma coisa que tem que ter muito cuidado, tá? Valeu, obrigado pela barba. Estou no curso de recepcionista, ele está em alta para se empregar. Claro, com certeza, recepcionista a gente tem em todas as empresas, né? É uma função muito importante. E é uma função que normalmente assim, tem um giro bom na questão de que assim, tu tá na recepção, faz um bom trabalho, daqui a pouco tu sobe de cargo, tá? Vai para uma parte de auxiliar de escritório, enfim, aí tu sobe de função. É uma excelente função, viu? Começar, às vezes começa nas empresas como recepcionista e aí vão subindo de função aí. É realmente muito boa para quem quer conseguir um emprego rápido, tá, gente? Vamos continuar aqui então. Trabalhe isso, tá? Pense em como você vai responder se vierem com essa pergunta aí. Vamos para a próxima aqui, senão a live vai durar muitas horas, né? Não esqueçam de apertar aí no curtir, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu estou falando no momento, mandem aqui que eu respondo vocês, tá? Maravilha. Vamos lá. Pelo que você conhece... Olha só essa pergunta que o RH pode fazer para você, ó. Olha só que interessante. Pelo que você é conhecido ou conhecida no seu grupo de amigos? Já pensou? Olha só que interessante. Já pensou se o teu grupo de amigos te conhece como pica-fumo? O que vocês acham? Aí
o pessoal do RH vai fazer essa pergunta e tu vai falar, me chamam de pica-fumo, me chamam de bicho preguiça, me chamam de, entendeu? Esses nomes assim ruins, né? Ou me chamam de um apelido bem legal. Então, pensem nisso daí, porque o RH pode pegar de jeito nessa pergunta e tu não saber como responder. Isso pode acabar te caindo bem negativo, tá? Bem negativo na tua entrevista. Bem negativo mesmo. Então pense aí, se as pessoas pensam em ti assim de maneira pejorativa, né, de maneira ruim, quem sabe tu começa a mudar aí, né? Começa a mudar essa tua mentalidade para que as pessoas mudem a forma que elas te enxergam, né? O curso de vocês é reconhecido pelo MEC? O curso não é reconhecido, ele é autorizado, tá? Reconhecido é apenas escolas, faculdades, tá? Apenas escolas e faculdades são reconhecidas pelo MEC. Aí os cursos profissionalizantes, eles são autorizados pelo MEC, tá? São reconhecidos em todo o Brasil, autorizados pelo MEC. Os nossos cursos, eles têm a mesma validade de um curso presencial, tá, gente? Não tem diferença aí, tá? Pela autorização do MEC, um curso presencial online, tá? Inclusive no currículo de vocês, não precisa ser colocado se foi feito online ou se foi feito presencial, tá? Beleza? Então, pensem nessa aí, grupo de amigos, em o que eles pensam de você, do que eles te chamam, isso o RH tá fazendo esse tipo de pergunta, hein, gente? Muito importante. Vamos para quarta pergunta. Você trabalha bem em equipe? Essa aí é uma pergunta que todo mundo, né, sabe que vai cair lá, né? Vai cair no RH, principalmente se vai trabalhar com equipe, né? Mas tem um detalhe bem importante, tá, gente? Hoje em dia existem muitos empregos, tá? Que não precisa se trabalhar em equipe ou que a pessoa que não sabe lidar com a equipe vai conseguir executar bem. Vou dar um exemplo, tá? Programador. Tem muitos programadores que não sabem trabalhar em equipe, tá? Eles trabalham ali concentrados, trabalham muito bem, rendem muito bem, mas é ali, elas estão executando o trabalho delas ali e pronto, entendeu? Então para essa função vai ser boa. Tu pode falar assim, eu não trabalho muito bem em equipe, mas eu executo minha tarefa de maneira correta. Se alguém me perguntar alguma coisa, me pedir, se meu chefe me pedir, eu vou executar de maneira correta. Só não é, né, não é assim uma coisa que eu adoro trabalhar em equipe. Agora, se tu vai trabalhar numa loja, numa farmácia, num supermercado e num escritório de contabilidade que tem gente, conversa com muitas pessoas, para ti vai ser ruim. Então, se tu quer trabalhar numa função dessas, o que tu precisa fazer? Um recepcionista, aqui como um amigo nosso aqui perguntou, precisa desenvolver essa habilidade em ti. Precisa desenvolver. Como, né? Com os teus amigos lá da igreja, com os teus amigos do futebol, com os teus amigos, enfim, que tu tenha, tua rodinha de amigos, enfim. Desenvolva isso, melhore isso, né? Melhore a forma com que tu conversa com eles, que tu troca ideia, que tu desenvolve as atividades, futebol, né? Tudo isso aí vai melhorar a resposta de vocês, beleza? Então, depende muito o que vocês querem, tá? A função que vocês querem trabalhar, a forma que vocês querem trabalhar, o que vocês têm na mente, ou querem assim, não quero abrir mão. Eu não quero trabalhar em equipe, ok, mas aí você vai ter que se capacitar, se qualificar para trabalhar nessa função onde tu não precisa trabalhar em equipe, tá? Vocês podem pesquisar na internet que vai ter milhares de funções para quem não sabe trabalhar em equipe. Mas tudo que o RH de vocês quer é que vocês sejam verdadeiros, sejam vocês, né? Por isso, a importância de que se vocês não são uma pessoa ideal para o trabalho, vocês se capacitem para melhorar isso, tá? A quinta pergunta, então, como você se descreveria usando uma palavra? Tá? O RH pergunta isso hoje em dia, tá, gente? Como você se descreveria usando uma palavra só? Olha aí que interessante. Então, você descreveria como o quê? Trabalhador? Não, isso não dá, né, gente? Isso não é uma coisa que vai te diferenciar, a gente. Isso é outro detalhe, tá? Numa entrevista de emprego, tu tem que pensar o que tu vai fazer para te diferenciar das outras pessoas. O que tu vai fazer para te diferenciar das outras pessoas? Porque se tu é igual a todo mundo que está ali fazendo a entrevista, quem que eles vão contratar? Né? Os que se encaixaram melhor nas atividades, o que se destacou em algum ponto, tá? Então aí é o momento de tu se destacar, olha só que interessante. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora, não vai te destacar, porque muitas pessoas vão dizer isso, né? Então pensem aí o que vocês podem dizer para te destacar dos outros colegas ali que vão estar fazendo a entrevista junto, certo? Isso é uma coisa muito pessoal, certo? E pode ser uma qualidade sua, né, que vai te destacar e vai de repente mudar a mentalidade do RH e vai pensar, opa,
é essa pessoa aí que a gente vai contratar, certo? E vamos lá para a última. E antes de chegar à última, tá? Não esqueçam, se vocês querem essas 6 perguntas escritas, tá? Por escrito, mandem pra gente no direct pedindo, tá? As 6 perguntas aí que a gente vai mandar para vocês, tá? E outro detalhe, essa live fica salva, tá? Lá nos vídeos, tá? Se vocês precisarem ver para revisar, enfim, podem lá assistir, tá? E outra, se vocês tiverem pergunta, coloquem aqui, tá? Perguntem à vontade que eu vou estar ajudando, vou responder vocês, tá? Por que você está tanto tempo fora do mercado? Pensem bem nessa resposta aí, tá? Que é uma questão muito interessante, porque tu pode estar muito tempo fora do mercado, né? Pode ser o primeiro emprego, mas igual, mesmo sendo o primeiro emprego, tu vai dizer, olha, é o meu primeiro emprego, eu nunca trabalhei, eu tenho, enfim, acabei de concluir o ensino médio, então realmente eu não vou estar no mercado de trabalho, né? Então por isso e tal, eu estudei. Ou então tu vivia com os teus pais, né? E agora tu está procurando emprego, terminou os estudos, ou estava se dedicando aos estudos, estava se dedicando à família, mas agora quer se dedicar ao trabalho, né? Opa, boa noite. Tu quer? Beleza, Wanda? Manda lá no direct pra gente, tá? Aí a gente encaminha, porque aqui a gente não consegue ficar salvo as pessoas, tá? Então lá no direct, lá nas mensagens, manda pra gente, ó, eu quero as 6 perguntas, tá? E aí a gente vai te enviar. Manda assim, eu quero aqui as 6 perguntas. A gente vai te enviar, a gente já vai saber o que é e vamos te enviar, tá, gente? Então esse momento de dizer por que tu tá tanto tempo fora do mercado é importante. Pode ser que tu não esteja fora do mercado, pode ser que tu apenas não tinha carteira assinada. Tava trabalhando, né? De maneira assim, sem carteira assinada, né? E aí agora quer trabalhar com carteira assinada, enfim, tudo isso tu pode explicar. Lembrando que é importante que isso seja verdadeiro, tá, gente? Mentir não é uma coisa legal, não é uma coisa que vai trazer benefício para vocês, tá? Na entrevista. Pensem muito bem em como vocês vão falar. De nada, Wanda, de como vocês vão falar isso, tá? Desenvolver esse assunto. Já pensem nisso antes de ir para a entrevista, tá? Pensem bem como vocês vão falar isso, porque isso também pode te destacar, tá, gente? Às vezes a mulher teve que cuidar dos filhos, não pôde, ou às vezes a mulher tinha um bom emprego e o homem teve que largar, porque talvez ele não tinha um emprego que ganhasse tão bem, tantos benefícios, para ficar com os filhos, então ele teve que ficar durante um tempo, né? Por escolhas. O importante é isso, ser realmente verdadeiro. E outra coisa importante, tu pode falar assim, ó, olha, eu fiquei fora do mercado, mas eu me capacitei, estudei bastante e tal, fiz curso tal e tal, estava me capacitando, estudei muito, li muito. Então isso também vai fazer muita diferença para o RH. Tá, gente? Então seria isso. Um grande abraço. Tá chegando agora, chegou há pouco tempo, vai lá assistir depois da live que nós vamos deixar salvo, tá? Lá nos vídeos. A gente vai deixar por um tempinho esse vídeo salvo no feed, tá? Para se você quer acessar de maneira mais rápida, ok? Um grande abraço para vocês.